Bom dia, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre terras não conquistadas pelos israelitas. Se encontra em Juízes, capítulo 1, do versículo 27 ao 36. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seá, nem os de Taanak, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gézer. Antes continuaram com ele em Gézer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quidron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azé não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os sazeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. A Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Estarei explicando. Nem Manassés expeliu. Neste verso tem início um longo registro de desobediência que começou quando os israelitas falharam na expulsão dos cananeus. Tal fracasso resultou em muito pesar nos anos seguintes. Além da tribo de Manassés, as de Benjamim, Efraim, Zebulon, Azé, Naphtali e Dan também não fizeram o que Deus havia ordenado. Vemos no capítulo 2, e na verdade ao longo de todo o livro, os efeitos que isso gerou na vida de Israel. As pessoas se voltaram para os deuses cananeus e abandonaram o Senhor. Além disso, quiseram os cananeus habitar na mesma terra e confiaram em seus próprios recursos, a fim de intimidar os israelitas. Contudo, todas as dificuldades poderiam ter sido afastadas caso os filhos de Israel tivessem exercitado sua fé de forma completa. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados. A história de Israel, durante o período dos juízes, alternou-se entre períodos de força e períodos de fraqueza. Os cananeus nunca chegaram a ser expulsos, mas ficaram reduzidos à condição de escravos durante os períodos de força dos israelitas. Efraim não expulsou os cananeus. Habitantes de Gézer. Gézer fica localizada a 28,96 quilômetros a noroeste de Jerusalém, onde protege uma passagem de Jope a Jerusalém, entrincheirados por trás de muros de 4,27 metros de espessura. Os jezeritas foram capazes de resistir aos israelitas. A cidade tornou-se parte do reino de Salomão só depois que a recebeu como presente de casamento pelo faraó do Egito. Zebulon não expulsou os habitantes de Quidron nem os de Naalol. Estas cidades em Zebulon não foram positivamente identificadas. Azé não expulsou. A tribo de Azé não se saiu melhor que a de Zebulon. Sua posição era na planície marítima, nas colinas ao norte do Carmelo. Era o território dos fenícios que ainda não tinham a fama de comerciantes marítimos. Estabelecendo-se entre os cananeus, parece que o povo de Azé ficou mais exposto que as outras tribos à absorção da cultura e religião desses povos. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus. Azé aparentemente foi incapaz de dominar o território de sua herança e misturou-se com os habitantes da terra. Isso sugere que cananeus dominavam a área. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes nem Bet-Anat. Esses dois lugares eram ao que parece santuários de divindades cananitas. O primeiro do deus Sol
e o segundo da popular deusa cananita da fertilidade e da guerra, irmã e consorte de Baal. Tem sugerido que Bet-Semes é um outro nome para Cádiz Naphtali. Bet-Anat talvez seja a moderna El-Bané, 19,32 quilômetros a leste do Acre. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas. Amorreu aqui é sinônimo de cananita. O termo aparece em documentos assírios descrevendo um povo do oeste da Mesopotâmia. Os anitas parecem ter fugido para as terras baixas, onde foram repelidos para um pequeno distrito perto de Zorá e Estaol, sendo este território pequeno demais, a parte principal da tribo migrou para Laís, perto das nascentes do Jordão, cujo nome eles trocaram para Dan, em Juízes 18. Juízes, capítulo 1, do versículo 34 ao 36, os amorreus eram povos cananeus que viviam nas montanhas centrais do território de Canaã. Eles bloquearam a entrada de Dan nesta região. Consequentemente, os filhos de Dan foram forçados a migrar para a parte norte. Vamos ler Josué 3:10. Diz assim, Josué 3, versículo 10. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os efeus, os ferezeus, os gerganzeus, os amorreus e os jebuseus. O termo dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima, a subida de Acrabim, escorpiões, leva do plano do extremo sul do Mar Morto ao da região montanhosa, o sul de Judá. Forma a fronteira setentrional do deserto de Zin e nos tempos bíblicos também servia de fronteira entre Edom e Judá. Os amorreus ocupavam o território ao norte da subida de Acrabim no período descrito em Juízes 1. A referência feita à rocha hebraico Zelá provavelmente ficaria melhor interpretada como um nome próprio, Zelá ou Petra, a capital da cidade dos Idumeus. Petra era construída em um vale rodeado por rochedos e suas casas eram parcialmente cavadas na rocha natural. Os idumeus foram expulsos de seus fortes nas montanhas pelos árabes nabateanos em cerca de 300 anos antes de Cristo. Que Deus possa continuar falando no seu coração grandemente através dessa mensagem. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!